mais um programa Fala Docente, dessa vez uma grande celebridade, uma ilustre celebridade. E aqui, creio eu que é a terceira vez que eu vou gravar com ele. E toda a oportunidade que, quando ele vem a Curitiba agora, né, que não está mais morando aqui em Curitiba, a gente está aqui recebendo o Dr. Jonias para entregar a vocês conhecimento, sabedoria e, óbvio, né, com um tema aí que todos sabemos que é um risco, sabemos que é necessário e sabemos que cada vez mais se tornará evidente e necessário nos órgãos públicos, que é o controle. Esse é o nosso tema da fala docente de hoje. Dr. Jonias, controle do quê, para quem, quando e como? Muito bem. Na administração pública, uma das ferramentas para melhoria da gestão e para combate à corrupção é o controle. E tem vários elementos, né? O controle ele pode ser feito de maneira preventiva, que diria que é a maneira mais recomendável que se faça. Preventivo abrangendo várias áreas. Por exemplo, você pode fazer um controle preventivo baixando normativas, regulamentos. Isso é uma forma de controlar, né? Você pode fazer de uma forma preventiva preparando, treinando os servidores para que não aconteça nenhum desvio, irregularidade ou ilegalidade. Você pode fazer o controle preventivo colocando dentro do órgão público instrumentos de controle que aconteçam mesmo antes das coisas acontecerem, como é o caso do planejamento. É um controle preventivo excelente. E o controle também se desmembra em simultâneo. Então, é preventivo, simultâneo ou concomitante e o a posteriori, ou posteriormente ao acontecido. Esse posteriormente ao acontecido é o salva-se quem puder, né? Não se recomenda de maneira alguma, mas ele é necessário fazer. Ele não é prioridade, você deixar para ter o controle após o acontecido. Mas, muitas vezes, é necessário. E é pedagógico, né? O controle a posteriori, ele é pedagógico, porque ele vai buscar responsabilizações, identificações, e algumas vezes até punições. E a punição é pedagógica, orienta outros a não realizarem, inibe, é bacana. O simultâneo, maravilhoso também, porque as coisas estão acontecendo e está acontecendo ali o cuidado. Uma fiscalização de uma obra pública, por exemplo, acontece enquanto está ocorrendo a execução da obra e é necessário, é importante e é relevante. Mas as ferramentas de controle podem ser essas aí, regulamentos, a fiscalização, orientações, capacitação, mas um elemento que tem sido muito importante no controle é a transparência. A transparência, levar ao conhecimento da população ou levar ao conhecimento de outros o que está acontecendo é muito importante também para que tenha o controle. Se tratando desses órgãos de controle, hoje mesmo eu vi você em sala de aula falando sobre as orientações. Nós sabemos que existem diversos, né, entes de controle e o que mais tem medo, né, digamos, são aqueles punitivos, como lá Tribunal de Contas, Ministério Público, assim por diante. E o Ministério Público, convenhamos, né, tem se tornado aí, eu acho que mais um poder, né, desse Estado. Mas eu queria que você falasse de forma um pouco mais clara, rápida e objetiva, quais são essas diferenças entre a orientação, o cumprimento ou a própria sanção desses dois órgãos, Tribunal de Contas e Ministério Público, né, a gestão pública. Vamos lá, então, numa outra divisão do controle, falando em gestão pública. O controle interno e o controle externo. O controle interno é um controle que levanta, que identifica e tenta a resolução das questões que estão falhas antes que elas cheguem ao controle externo. Antes da transparência? O controle interno faz parte. O controle interno ele atua paralelamente à transparência, inclusive fiscaliza para que a transparência ocorra. Ele recomenda, ele indica. Então, por exemplo, você tem um departamento ou uma pessoa que é controlador interno e essa atuação vai ser voltada
de uma maneira muito mais preventiva do ponto de vista de órgão público, porque está acontecendo ali o acompanhamento in loco e está acontecendo um acompanhamento exatamente porque o controle externo virá para fazer o controle. Então o externo já vai vir com a prova. O externo, ele é composto, hoje nós entendemos que o controle externo hoje é representado oficial ou institucionalmente pelo Ministério Público, sim, pelos tribunais de contas e pelo controle social. Observatório social? Observatório social e outras formas. A transparência, ela leva esse controle social. Pode um cidadão comum exercer o controle social, entrando numa plataforma por exemplo, de portal da transparência, e localiza lá uma hora extra paga para um servidor, e diz, poxa, esse servidor não faz hora extra alguma, eu quero que me informem. Ele vai utilizar essa transparência e vai usar como canal a LAI, a Lei de Acesso à Informação, solicitar informações, e poderá, inclusive, apresentar uma denúncia, cidadão comum. Mas tem uma organização chamada Observatório Social, que é quando a sociedade se auto-organiza para fazer o controle externo. Então, nós temos basicamente esses 3 elementos. Claro que o judiciário também é uma espécie de controle externo, mas é um outro poder. Punitivo, né? Que só quando. Não, só quando provocado. Mas, né, ele não dá orientação. Ele é provocado, ele não atua de maneira ativa no controle. O que funciona da maneira ativa no controle, tribunais de contas, que não são tribunais judiciais, tribunais de contas, sim, são tribunais administrativos, bancados por Ministério quem? Público, pela população, e não. Que a verba vem do próprio orçamento do Estado ou do município, quando é o caso. Legislativo? Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas, ele é bancado por verbas, né, que são transferidas a ele como do 10º, tipo o Poder Legislativo. Isso que eu acho curioso. Ele recebe mensalmente um valor tirado do orçamento e repassado a ele pelo Executivo. Mas é curioso, mas não é ilegítimo, porque é uma teoria do Freios e Contrapesos, do Montesquieu, do Barão de Montesquieu, que disse isso lá há quase 300 anos, né, aquela lei do pesos e contrapesos, e ele diz que só um poder pode frear outro poder. Então, de certa forma, quando nós temos esse emaranhado, o Ministério Público também é igual. O Ministério Público também tem esse orçamento tirado do Executivo, não é um poder, o Ministério Público não é um poder, ele não é judiciário, inclusive, mas é uma instituição de defesa do Estado e que tem atuado muito bem, obrigado, né? Tem feito um trabalho bacana aí, depois da nossa Constituição de 88, trouxe muitas prerrogativas, e o Ministério Público tem atuado também nesse controle com uma eficiência muito grande. Se observando, então, esse campo da orientação até a punição, qual dos dois você vê com maior eficiência para o controle dos órgãos e dos gastos públicos? Falando do interno ou externo? Do externo. Não, o externo depende de regiões e estados no Brasil. Em alguns estados, o Tribunal de Contas é mais rigoroso do que o MP. Em outros, é vice-versa. E em outros, os dois são tão rigorosos quanto, ou em outros são menos rigorosos tanto quanto. Depende muito de cada estado, de cada cultura, mas eu diria para você que aqui do centro do país para o sul, os tribunais de contas e Ministério Público são mais rigorosos, eles cobram muito mais, eles fiscalizam muito mais, talvez até pela estrutura, pela quantidade de agentes, pela estrutura de pessoal, estrutura física, estrutural ali desses órgãos. Mas varia muito, eu não poderia dizer aqui, causaria aqui uma injustiça, se eu dissesse que o Ministério Público é mais atuante. Eles têm competências diferentes, mas é normal, inclusive, que os dois fiscalizem ao mesmo tempo, né? O Tribunal de Contas, aliás, por não ser um órgão judicial, quando um Tribunal de Contas detecta uma falha, exemplo, lá no município, desaprova uma conta, ele obrigatoriamente encaminha ao Ministério Público para que o Ministério Público, na sua competência, inicie uma ação judicial, né,
seja o autor de uma ação judicial, mas que toda ação judicial que o Ministério Público propõe, o juiz local ou o juiz federal, dependendo da competência, precisa de aceitar aquela ação, mas ele é legítimo para iniciar, inclusive, inquéritos, investigações e também a parte da denúncia. Perfeito. Então, eu escuto alguns alunos assim na questão sobre, até mesmo treinamentos, quando lá estão, que o tribunal ele é mais alongado ali o seu prazo em referência às consultas, né? Quando se tem alguma dúvida, eles demoram mais para se manifestar. E o Ministério Público, por sua vez, ele é mais formal nesse âmbito, né? Já dizendo ali que, olha, isso aqui está errado, preciso que você conduza, né, o ajuste disso. E ali que vem essa dúvida, que eu não digo dúvida, mas esse discurso que ainda foi o que eu te falei há pouco. Vale mais a orientação ou vale mais a punição? Desculpa eu estar insistindo na pergunta. Não, a orientação vale muito mais. A orientação, o preventivo vale muito mais. A punição tem o seu valor, como eu disse, pedagógico e de justiça, né? É justo que aqueles que são irregulares sejam punidos, mas o Ministério Público, um promotor de justiça estadual, federal, ele não pode se manifestar. Normalmente, eles não dão parecer sobre as dúvidas da administração pública. Eles, no âmbito de uma investigação ou no âmbito de um procedimento dele lá, ele se manifesta. Mas isso formalmente. Informalmente, é mais fácil o acesso ao Ministério Público. E solicitar ao promotor o que ele acha de tal coisa, eles, por cordialidade, aceitam, recebem lá o político, recebem o agente técnico e trabalham, quando pode, quando é possível, trabalham com harmonia, mas isso extraoficialmente, porque formalmente ele não emite parecer. E essa rapidez do MP responder muitas vezes nessa conversa, se consegue também num Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele tem um espaço também para atender e informalmente fazer os atendimentos. Agora, o atendimento formal do Tribunal de Contas geralmente é demorado, porque eles não podem responder uma consulta que vai valer para toda a sua circunscrição, peso, né? Vai valer para todos. No caso, para se ter um exemplo, no Paraná, são 399 municípios, 2 poderes, executivo e legislativo, você tem e judiciário, e você tem um Tribunal de Contas, quando ele se manifesta, vale para todo mundo. Então, ele é mais demorado mesmo. Eu gostaria que fosse mais rápida essas respostas, mas geralmente são demoradas. Assim as como formais. seguem o tribunal, né, com as consultas lá, que a gente conhece, né, diversas, bem como você citou, que se tornaram regra geral e jurisprudência, né, para casos aí parecidos. Bom, então falamos sobre controle, está aqui a orientação do nosso mestre, professor Jonias, de que deve ser feito maiores orientações e assim seguem esses órgãos de controle antes da punição. Para tanto, né, o controle interno, bem como ele deixou claro aqui, é o responsável, né, por criar essas orientações. Eu vejo muito, né, controladores internos se eximando ali de qualquer culpa, né, dizendo que isso é uma escolha do presidente ou do executivo, do chefe do executivo, mas não formaliza a sua orientação, né? Então, fica aqui uma dica da Uniflex para que você também, né, sabendo que isso possa vir amanhã depois se tornar uma sanção, siga essas orientações de forma clara, forma explícita, né, os protocolos que aí possuem as regras, para que não precisa nem muitas vezes escolher a assinatura, né, mas para que fique claro o seu entendimento, que a lei a orienta, e aí você com certeza ter feito seu papel de controle interno. Talvez vão te odiar, mas com certeza o jurídico, amanhã ou depois, vai te amar. E assim você vai ser feliz e ter sucesso em sua carreira, uma carreira limpa, né? Uma carreira aí livre de qualquer tipo de discussões ou condenações. Nós iremos para o bloco 2, e aqui eu já vou dar um spoiler. Bloco 2, a gente vai falar sobre, ainda acerca de certo esse tema, né, de controle e fiscalização. A gente vai falar um pouquinho mais aqui das esferas pessoais, para a sua vida, a sua família, aquilo tudo que a gente transcende, também vai ter umas dicas bem interessantes do nosso... Ele também tem um pezinho lá no pastor, ele
é presbítero de igreja, então a gente vai falar um pouquinho aqui também de religião, tá? Vamos aproveitar essa sabedoria do professor Jonias. Fiquem conosco.